Por que você está tomando os remédios para tratar sua próstata aumentada e não está conseguindo urinar direito? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar quais que são as causas que fazem com que os pacientes tomem os remédios para melhorar no tratamento da sua próstata aumentada e não consigam urinar direito. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Os pacientes que estão passando por problemas de estar urinando mal, e o que é o urinar mal para a grande parte dos pacientes? Jato urinário fraco, sensação de esvaziamento vesical incompleto, ir várias vezes ao banheiro de noite, principalmente, fazendo com que ele acorde muitas vezes por conta disso, e ter uma dificuldade de iniciar o seu jato miccional. Isso gera uma piora significativa da qualidade de vida desse paciente e faz com que o mesmo procure geralmente o urologista a fim de que ele consiga tratar esse tipo de problema. E a abordagem inicial para esse tipo de problema costuma ser o uso de alguns medicamentos. O que a gente espera quando a gente oferece esse tipo de tratamento para o paciente? Que dentro de alguns dias, geralmente no período inferior até mesmo uma semana, ele já observe uma melhora importante dessas queixas miccionais. No entanto, existem um grupo de pacientes que, mesmo que tomem corretamente esses medicamentos, eles observam que o resultado desse tratamento não acaba sendo bom. E é sobre isso que nós vamos falar, das causas que podem estar levando a esse tipo de ocorrência. Qual que é a primeira causa que costuma acontecer nesses pacientes que não costumam corresponder bem a esse tipo de tratamento medicamentoso? A primeira ocorrência costuma ser a má aderência ao tratamento proposto. É isso mesmo. Muitos pacientes que não estão respondendo ao tratamento proposto, eles não estão usando corretamente o medicamento receitado. Seja por problemas de entendimento da receita médica ou por ocorrência de alguns efeitos colaterais, esse paciente acaba não usando corretamente esse tipo de remédio. Esse medicamento é feito para ser utilizado de maneira diária, ou seja, o paciente tem que tomar em um determinado horário esse medicamento todos os dias. O que acontece é que alguns pacientes observam uma melhora dessas queixas urinárias e acabam falhando o uso desses medicamentos. E quando isso costuma acontecer, o resultado terapêutico não acaba sendo satisfatório porque o paciente não está tomando direito o remédio. Cabe a nós, médicos, enfatizarmos a importância do uso correto desse medicamento, sendo feito de maneira diária, mesmo que o paciente tenha apresentado melhoras dessas queixas, pois tão logo ele pare de usar esse medicamento diariamente, as queixas urinárias retornam prontamente. E também não podemos esquecer que existem alguns efeitos colaterais que fazem com que esse paciente não esteja disposto a usar esse remédio. Tais como a pressão pode baixar muito, esse paciente pode ter tonturas em virtude desse medicamento e acabar não usando adequadamente esse remédio. Se isso acontecer, ele deve reportar esse acontecimento para o médico e o médico deve estudar outras alternativas, tentar trocar de medicamento para avaliar a resposta. Se trocando o remédio, esses sintomas desaparecerão. Outra coisa que pode acontecer é que
que faz com que esses medicamentos acabem falhando é a qualidade duvidosa dos mesmos. O que é isso? Certos tipos de moléculas, certos tipos de medicamentos que são ofertados para o paciente, e isso acontece principalmente na rede pública, em compra de grandes lotes de medicamentos, eles não têm uma qualidade boa desse medicamento. Nós observamos que muitas vezes, utilizando medicamentos conhecidos de reconhecido valor, que já estão no mercado há muito tempo, os pacientes têm uma boa resposta. No entanto, ao trocarem esse medicamento, que às vezes tem um custo um pouco elevado, por medicamentos que são fornecidos gratuitamente através das prefeituras, por exemplo, nós observamos que o resultado que esse paciente acaba apresentando não é mais o mesmo. E por que isso acontece? Porque alguns desses medicamentos, através das suas manipulações, não têm uma boa qualidade. E isso costuma ser mais observado em medicamentos genéricos e que podem não ter aquela qualidade e não oferecer os benefícios e não melhorar as queixas do paciente, mesmo que o paciente tome corretamente esse tipo de remédio. O que nós fazemos nesse caso? Nós procuramos trocar a medicação por um medicamento que nós tenhamos confiança e observar se vai existir ou não a melhora dessa queixa do paciente. Se o paciente, depois dessa troca, melhorar das suas queixas urinárias, então ele deve atribuir a essa falha aquele medicamento que não era de boa qualidade. Outra coisa que pode fazer com que exista uma falha desses medicamentos é que essas queixas urinárias não sejam decorrentes de um problema da próstata. Como assim? Essas queixas urinárias costumam ser decorrentes porque a próstata costuma trancar a passagem da urina. No entanto, existem outras alterações que podem fazer com que a urina não saia adequadamente. Por exemplo, pode acontecer um estreitamento do canal da uretra, chamado de estenose de uretra, que é um fechamento desse canal. E o uso desse remédio não vai ter não vai ter um efeito nessa estenose. Então não adianta você dar um remédio que você pensa estar tratando a próstata, mas na verdade o problema está em outro local, que é o canal da urina que está fechado. Ou se a bexiga desse paciente não consegue se contrair mais direito, o problema também não vai estar na próstata do paciente, vai estar na bexiga que não tem um funcionamento adequado. Desse modo, não adianta você dar um remédio para a próstata, que tente relaxar a próstata, pois o problema não está ali. E o médico sempre deve questionar ou deve se antecipar para saber se isso pode estar acontecendo ou não nesse paciente. E o médico atento avalia essas possibilidades se o medicamento receitado para a próstata não teve o resultado que ele esperava. E por último, nós podemos falar ainda que existe uma estrutura sempre patológica na próstata que faz com que a resposta a esse medicamento não seja boa, que é chamada de lobo mediano da próstata. O que é esse lobo mediano da próstata? É um lobo que se projeta que ele cresce para dentro da bexiga, exercendo um efeito de válvula nesse local, ou seja, quando o paciente urina, ele acaba fazendo com que esse lobo se dobre sobre a saída da urina e o paciente acaba tendo uma piora dessas queixas urinárias. E o paciente, mesmo que use esses medicamentos para a próstata aumentada, se ele tiver esse lobo mediano patológico da próstata, que é sempre uma coisa, indica uma doença disso, não vai responder adequadamente ao tratamento proposto. E essa sempre deve ser uma consideração nesse grupo de pacientes que não responde adequadamente ao tratamento medicamentoso. Como que a gente descobre isso? Geralmente isso é visto através de um ultrassom. O médico coloca o ultrassom na barriga para ver a bexiga e a próstata e acaba visualizando essa estrutura, essa carne crescida que acaba fazendo com que o paciente não urine direito. Como você viu, essas causas sempre devem ser lembradas e questionadas pelo médico
antes de dizer que o tratamento medicamentoso não está dando resultado. Simplesmente você corrigindo essas variáveis, essas causas de falha que podem acontecer, vocês muitas vezes evitam a realização de uma cirurgia desnecessária, prolongando a efetividade do uso desses medicamentos por um longo período. Avaliar essas possíveis alterações, essas possíveis consequências é fundamental para ver se o medicamento está ou não funcionando direito. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.